Bom dia, turminha do terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram essa semana? Espero que a adaptação esteja sendo cada vez maior, que vocês estejam conseguindo estudar, fazer as atividades, acompanhar os exercícios e sempre aberta a sugestões e a críticas. Então, quem aí do terceiro ano tiver qualquer sugestão para ser dada, eu tento, como eu falei, me aproximar o máximo possível daquilo que nós faríamos na sala de aula. A lousa, a explicação, os exercícios. Do mesmo jeitinho que eu estaria fazendo na sala de aula, eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Mas estou aberta, podem comentar. Até gostaria de receber, eu falei já semana passada, eu gostaria de receber da parte de vocês um ok, se está correndo tudo bem, se alguma coisa poderia ser melhorada, tá? Eu falei sobre essa aula extra de verbos, que vocês se manifestassem, mas não houve essa manifestação. E como a gente está aí com sobra, né? A apostila vai chegar só daqui a 15 dias, então eu falei assim, então podemos trabalhar isso daqui folgadamente. A semana que vem faremos a aula da apostila, sintaxe, e depois já estaria na data de nós recebermos uma nova. Eu acho importante, isso cai bastante, corrigir a forma coloquial, a maneira equivocada como as pessoas falam na conjugação verbal, principalmente os irregulares. Então eu achei bem válido nós revermos isso, uma vez que nós estamos com tempo, tá? Então eu coloquei aqui como uma aula extra sobre conjugação verbal. Nós fizemos só os tempos derivados do presente e do indicativo. A teoria do livro fala, apenas cita os outros tempos verbais, mas eu achei importante nós revisarmos. Está lá no primeiro ano, para muitos isso daqui pode ter ficado um pouquinho no esquecimento. Então vamos lembrar que no terceiro ano a revisão é exatamente trazer tudo aquilo que foi aprendido para o momento do vestibular. E isso daqui tem caído bastante, todos os vestibulares, e então por isso que eu resolvi fazer, mesmo sem ter o feedback de vocês aí, tá? Então nós vamos trabalhar aqui, tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. É um tempo perfeito, o próprio nome diz, é um processo de derivação perfeito, não há nenhuma exceção. É muito difícil em língua portuguesa nós falarmos que não existe uma exceção. Mas para esse processo, para todos os verbos regulares e irregulares, e mesmo para os anômalos, esse processo se aplica. Como que nós vamos fazer? Então vamos lembrar aqui, eu pego o verbo dizer, e aí eu chamo a atenção de vocês que o verbo dizer, ele tem Z no radical. E quando nós passamos para o pretérito perfeito, esse Z se transforma em 2 S's. Essa transformação vai ser levada para os 3 tempos que derivam daqui. O mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. As apostilas, os livros, eles pegam sempre a segunda pessoa. Eu disse, tu disseste. Tira o este e fica só com o ST e fica com a forma de segunda pessoa. Eu acho mais fácil nós trabalharmos a terceira do plural, porque ela é muito mais próxima de nós. O tu é distante. Eu disse e eles disseram. Vem naturalmente. Eu fiz e eles fizeram. Eu trouxe, eles trouxeram. Eu soube, eles souberam. E assim por diante. Então, a irregularidade dos 2 S's, ela vai passar para cá, ela vai passar para cá, ela vai passar para. Disseram, dissesse, disser. Certo? Por isso que não é o dizera, porque ele vem daqui. Se aqui tinha uma irregularidade, ela vai derivar para as 3 outras formas verbais. Como eu faço
faço mais que perfeito? Apenas cortando o M final da terceira pessoa, do plural do pretérito perfeito. Eles disseram, eu disser. O pretérito imperfeito de subjuntivo, como é que eu faço? Corto o ran, que seria a desinência modo temporal e número pessoal, e coloco o se, que é a desinência de pretérito imperfeito de subjuntivo. Se eu dissesse. Por isso que a gente entende 4 S's aqui. 2 S's no radical e 2 S's na desinência modo temporal. E o futuro do subjuntivo? Disseram, corto o AM final e vou ter quando eu disser, e não quando eu dizer a verdade. Portanto, o pretérito perfeito deriva o mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Tá certo? Então, muitas vezes eles colocam a maneira informal, coloquial de conjugar o verbo e pede para vocês perceberem a inadequação do ponto de vista da língua culta. Então, fizemos mais alguns exemplos. O fizeram era fazer, virou fizeram. Então, vai ficar fizera, fizesse, fizer. Trouxeram, trouxera, trouxesse, trouxer. O verbo é trazer. Verbo pôr. Puseram, pusera, pusesse, puser. Não é quando eu pôr alguma coisa, é quando eu puser. Aí, nessas formas verbais, o vestibular tem trabalhado muito as derivações prefixais. Então, dizer, desdizer, contradizer, bem dizer, mal dizer. Então, vocês vão fazer a conjugação do dizer e só vão acrescentar o prefixo anteposto ao verbo. Então, eu pus aqui, desdisseram, desdissera, desdissesse, desdisser. Eu apenas pus o des na frente da forma verbal primitiva. O verbo fazer, refazer, refizeram, refizera, refizesse, refizer. Quando eu refizer os exercícios, não quando eu refazer. Na verdade, a gente tem uma tendência de conjugar os verbos irregulares como se eles fossem regulares. Essa é uma das justificativas que vocês vão usar para essa falha linguística. Ela é um papo informal, é um nível social mais simples e as pessoas falam o verbo irregular como se ele fosse regular. Então, qual é a falha? O verbo foi conjugado como se ele fosse regular, seguindo o paradigma do verbo vender, por exemplo, para fazer, certo? O verbo repor, mesma coisa. Quando eu repuser as aulas, se ele repusesse o conteúdo, repuseram, repuser, repusesse, repuser, tá? Nada quando a gente repor a aula. Então, cuidado, porque falar o verbo erradamente descredencia a pessoa. Eu percebo aí com vocês, quando alguém fala um verbo errado, vocês dão aquela risadinha assim, meio marota, do tipo, tá errado, hein? Então, seja aí um profissional futuro que saiba empregar corretamente as formas verbais para ninguém rir aí ironicamente de vocês, tá certo? Então, não existe seja, né? Não existe algumas formas verbais populares, quando eu fazer, quando eu pôr, né? Quando eu ler, quando eu ver, e não quando eu vir. Quando eu intervier, e não quando eu intervir. Então, cuidado, pensem com essa cabeça. Tudo sai do pretérito perfeito. Terceira pessoa, aí eu faço as transformações. Corto o M mais que perfeito. Corto o ran e coloco o C, é o imperfeito do subjuntivo. Corto o AM final, o futuro do subjuntivo. E vocês nunca vão errar conjugação dos tempos verbais. Certo, pessoal? Agora eu vou apagar a louça, vou trocar pelas formas derivadas do infinitivo. Tá ok? Voltando, pessoal.
Agora vem do terceiro momento, os tempos derivados do infinitivo impessoal. O que eu chamo de infinitivo impessoal? É exatamente o nome do verbo. É o verbo falar, o verbo vender, o verbo partir. Então, nós vamos fazer a adequação com os verbos regulares para vocês perceberem direitinho qual a transformação e depois nós vamos comentar aquilo que não condiz com o processo. Então, o que eu falo? Pego o falar, corto o R final, coloco o vá, que é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito do indicativo, e vai ficar eu falava. No infinitivo vender, eu corto o er final e coloco a desinência modo temporal ia, eu vendia. Partir, corto o R final e coloco o A. Se vocês quiserem fazer a leitura, corto o IR para acrescentar IA, é também correto, tá certo? Eu tiro a terminação IR e passo a ter a terminação IA, que é a terminação de pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? IA. Agora, há quem acha que, como isso daqui faz parte do radical, a vogal temática, então eu apenas corto o R e acrescento o A. Vocês façam a escolha que acharem melhor, tá bom? Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: alguns verbos não seguem esse processo. Minutinho, pessoal. A água que eu tomo aí com vocês, eu tenho que tomar aqui também. A garganta vai secando e a voz vai desaparecendo. Algumas irregularidades no processo do pretérito imperfeito do indicativo. Alguns verbos não seguem essa derivação. Por exemplo, o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo é eu era. O verbo vir, eu vinha. O verbo pôr, eu punha. O verbo ter, eu tinha. E vamos fazer reticências aqui. Mas o pretérito imperfeito é um tempo verbal bem conhecido de vocês. Acho que não haveria problema, tá? Então, para os regulares, todos seguem o mesmo processo. Nos irregulares, vocês vão fazer experiência e vão perceber, certo? Fazer, fazia, haver, havia, ir, ia, saber, sabia. Então, muitos deles seguem o processo, mesmo os irregulares, mas alguns, de repente, rompem com isso, então, atenção para eles. O segundo tempo verbal, que vem do infinitivo impessoal, é o futuro do presente e o futuro do pretérito do indicativo. Como que ele se processa? Corto o R final e acrescento a terminação rei. Por que eu corto o R final? Porque ele é desinência de infinitivo. E aí nós vamos acrescentar a desinência de futuro do presente, que é rei. Então, muitas vezes a gente só acrescenta ei ao que está aqui por uma parte prática. Mas vocês agora, com o conhecimento que tem de desinência verbal, de elementos mórficos, então nós vamos saber que orei é desinência de futuro do presente e do indicativo. Então, eu corto o R e acrescento essa desinência, formo o futuro do presente. O mesmo procedimento com o futuro do pretérito. Corto o R, acrescento iria, em falar, falaria, vender, venderia, partir, partiria. Tá? Se vocês verificarem aí que apenas se acrescentou o ia, a forma falar, né? Tudo bem, está fazendo uma fórmula prática, mas as desinências são diferentes. O R é desinência de infinitivo e o iria é desinência de futuro do pretérito do indicativo. Porque o ia, vocês viram, ele é desinência de pretérito imperfeito do indicativo. Então, aqui a gente prefere cortar o R e acrescentar a desinência completa do futuro do presente e do futuro do pretérito. Serve para todos os verbos, meus alunos, serei
irei, saberei, porei, virei, verei, todos eles se adaptam a esse processo. Somente os verbos terminados em zer, dizer, fazer, trazer, é que vão sofrer uma alteração. Mas nem é alteração na desinência verbal, e sim no interior do verbo. Cai aquele Z intermediário, e em vez de falar dizerei, eu vou falar eu direi, eu diria. Eu farei, eu faria. Eu trarei, eu traria. Então eu peço atenção de vocês quando for uma forma derivada. Por exemplo, pega lá o verbo fazer, satisfazer. O vestibular gosta desse verbo. Satisfazer. Então eu satisfaria. Eu satisfarei a sua vontade. Tá certo? Eu desdirei a sua versão dos fatos. Então, as formas derivadas é o mesmo processo. Vocês coloquem o prefixo anterior ao verbo principal e daí aquilo lá vai soar mais fácil para vocês. Tudo bem? Então, novamente, vamos apagar a lousa para fazer a conclusão aí dos tempos derivados do infinitivo, que são as formas nominais. Tá ok? Vamos lá, pessoal, para nós concluirmos agora. Também são oriundos do infinitivo impessoal as formas nominais de infinitivo, de gerúndio e de particípio, tá? Então, o infinitivo impessoal, vejam, ele não muda nada. O falar continua sendo falar. O vender continua sendo vender. O partir continua sendo partir. Só que eles se conjugam em todas as pessoas. Toda vez que o infinitivo tiver um sujeito, então o verbo vai ser conjugado. Falar eu, falares tu, falar ele. Falarmos nós, falardes vós, falarem eles. Vocês se lembram da oração reduzida de infinitivo? Ao falarmos a verdade, então nós vamos ter aqui o infinitivo impessoal do verbo falar, seguindo sempre um padrão. Não existe irregularidade. Por eu, pores tu, por ele. Dar eu, dares tu, dar ele. Estar eu, estares tu, estar ele. Vir eu, vires tu, vir ele. Então, assim, nos regulares, ele é igualzinho ao futuro do subjuntivo. O contexto que dá para nós, se eu estou falando do infinitivo ou se eu estou fazendo uma suposição de futuro hipotética do modo subjuntivo. Tá certo? Se eu vir essa reportagem, futuro. Ao ver a reportagem, infinitivo impessoal. Então, nos verbos irregulares, são diferentes. Por quê? Porque o infinitivo vem do infinitivo impessoal. E o futuro do subjuntivo vem do pretérito perfeito. Eles não vão ser iguais de jeito nenhum. Mas nos verbos regulares, eles são iguaizinhos. Ao falar a verdade, infinitivo. Agora, quando você fala assim, quando falar tal coisa, prove. Aí você tem futuro. É o contexto que vai dar para nós se é um caso de infinitivo ou se é um caso de futuro do subjuntivo. Nos regulares, os irregulares serão diferentes. A formação do gerúndio, como que ela se dá? Pego o infinitivo, falar, vender, partir, corto o R final e acrescento a desinência modo temporal de gerúndio, que é o N do. Falando, vendendo, partindo. No gerúndio não existe nenhuma irregularidade. Todos seguem esse processo. Ser, sendo, ir, indo, ter, tendo, pôr, pondo, saber, sabendo, trazer, trazendo. Todos seguem essa formação de gerúndio. Particípio, o que eu faço? Corto o R final e acrescento a desinência modo temporal de particípio, que é o do. Falar, falado, estudar, estudado, trabalhar, trabalhado, estar, estado. Vender, corto o ER e acrescento a
desinência de particípio ido, vendido, entendido, sabido, particípio, segunda conjugação. Terceira conjugação, partir, corto apenas o R e acrescento do, como eu faço lá na primeira conjugação. Partir, partido, assistir, assistido, dividir, dividido. A terminação ido. Mas eu chamo a atenção de vocês que na formação do particípio existem algumas irregularidades, mas que já são do nosso domínio. Então eu falo fazer, eu não vou falar fazido, eu tinha feito. Dizer, eu havia dito. Abrir, ele havia aberto. Ver, tinha visto. Pôr, havia posto. Vir, chama a atenção de vocês. Vir, gerúndio e particípio são iguais. Ele estava vindo, gerúndio. Ele tinha vindo, particípio. Então, atenção aí para as formas irregulares do particípio. No particípio, eu volto a lembrar os verbos abundantes que têm duplo particípio, certo? Anexar e anexo, prender, preso, acender, acendido, acendido, aceso, prendido, preso, incluído, incluso. Então, alguns verbos abundantes, né? Os verbos abundantes apresentam duplo particípio. Então, lembrando, teria haver é o particípio regular, aduído, tinha anexado as fotos, e ser ou estar é o particípio irregular, estava anexo, foi anexo o documento. Certo, pessoal? Então, com isso, eu acho, na minha opinião, é uma aula importante que não poderia, assim, ser pulada, deixada de dar. Porque são muitas coisas, muitas informações, rever todo esse aspecto de conjugação verbal me pareceu uma coisa importante. Eu espero que vocês tenham concordado com isso, embora vocês não tivessem se manifestado, tá bem? Agora, depois, como vocês já fizeram todos os exercícios da apostila, né, do plural, eu vou pedir para vocês trabalharem, porque a gente fez plural, tarefa mínima, tarefa complementar, não é? Dos capítulos referentes a verbo. Então, aqueles exercícios que não estavam solicitados no plural do caderno de exercício de vocês, eu vou pedir para vocês fazerem o gabarito no caderno, tá certo? Ou no próprio, no caderno não. O gabarito no próprio livro, o caderno só se for uma dissertativa. Mas para fazer o gabarito no próprio livro, estudando as outras questões referentes a isso, tá? Se eu localizar aí, pronto no computador, alguns exercícios de anos anteriores, eu envio para vocês. Daí eu me comunico pela Camila, passo para ela e ela redistribui para vocês. Então, como tarefa fica sendo os exercícios dos capítulos de verbos que não tinham sido solicitados, nem na tarefa mínima, nem na tarefa complementar. Agora vocês vão fechar o capítulo, porque é importante, verbos é muito importante. E eu vou verificar se eu tiver algum exercício aí que focalize essa aula que nós demos hoje, eu repassarei para vocês, tá ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção, uma boa semana para vocês, que corra tudo bem, que as notícias comecem a melhorar, para que nós nos sintamos assim mais esperançosos, né, de que essa pandemia termine o quanto antes. Eu, particularmente, sinto muita falta de estar com vocês. É diferente, você dá aula para uma câmera, uma sala vazia, sem nada, sem aluno, e aquela coisa do contato físico, do olho no olho, o sorriso de vocês, a forma como vocês mexem a cabeça, indicando para mim que entenderam, ou um olhar meio assim,
meio espantado, do tipo, não tô sabendo. Então, essa interlocução nossa no dia a dia tem feito muita falta. Mas Deus está no comando e já já nós voltaremos a nos encontrar, tá certo? Beijo grande. Até a semana que vem.